Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, na aula de número 67, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito sobre hidrodinâmica, tá? Para ser mais específico, a gente vai ver a parte aí de escoamento dos fluidos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. O que seria hidrodinâmica? Bom, a hidrodinâmica ela é conhecida aí como a dinâmica dos fluidos, né? É a área da física que estuda as propriedades do movimento dos fluidos, que inclui aí os líquidos e os gases também. A hidrodinâmica considera conceitos como força, velocidade e aceleração, que são as variáveis que atuam sobre os líquidos em movimento. Os cálculos da hidrodinâmica levam em conta as propriedades do fluido, da pressão, da densidade e também da temperatura. Então, essa parte aí da hidrodinâmica é a parte da física que vai estudar justamente o fluido em movimento, né? E o porquê, né? Algumas coisas interessantes aí, por exemplo, por que quando a gente tem um estreitamento aí de dutos, né, a água acelera, né? Por exemplo, no caso dessa cachoeira aqui, né? Cachoeira nesse parque aqui, quando a gente vê um estreitamento, né? Quando ela passa por esse estreitamento, a velocidade dela aumenta. Ou então, quando a gente tem uma diferença entre um fluido, né, que a gente vê ele turbulento, né, e também aquele fluido que a gente vê ele mais calmo, né, como é que a gente consegue observar através dele. Então, é por isso que a gente vai estudar aí a hidrodinâmica. Bom, como que a gente vê um fluido, então? A gente vê um fluido como linhas de escoamento. A gente sabe que um fluido ele tem todo líquido, né? Ele é feito por pequenas partes, né? Que são as moléculas dessa determinada substância. E nós vamos justamente estudar como se dá esse comportamento dessas moléculas ao longo aí de um duto, né? Com o seu escoamento. E para esse escoamento a gente vai interpretar que ele pode ser feito como uma linha, tá bom? Ou como sendo por camadas desse fluido, desse material. Tá? Então, em resumo, aí, né, o estudo da hidrodinâmica ele precisa levar em consideração algumas coisas, né, algumas peculiaridades, como, por exemplo, o recipiente onde está armazenado, né, ou então obstruções que ficam no meio aí do escoamento desse líquido. Então, repare que, como a gente tem aqui, né, alguns obstáculos no meio do fluido, né, a gente percebe que o líquido ele vai contornando, né, de uma maneira específica cada um deles. E deixa aqui algumas regiões onde a gente tem a compressão, né, de certa forma, né, do líquido, e a gente tem aqui regiões de rarefação. Então a gente vai enxergar o líquido como sendo assim, linhas, tá? Linhas de escoamento em que a gente sabe que tem várias moléculazinhas, né, ao longo aí dessas camadas. Tudo bem? Bom, e a gente vai tentar classificar como é esse escoamento. O primeiro deles é o escoamento incompressível. O que isso significa? Que os líquidos que a gente vai estudar, né, que os fluidos que nós vamos estudar, eles não podem ser comprimidos. Então não tem como a gente comprimir um líquido, tá? Tem como sim. Mas a gente vai assumir dos nossos estudos aqui para nível de ensino médio, simplificando a situação, em que as interações entre as moléculas dentro de um líquido, elas são tão fortes que mesmo aplicando uma força, né, uma determinada pressão sobre eles, eu não consigo alterar aí o volume, o espaço em que eles ocupam. Então, o líquido ele permanece aí sempre com a mesma densidade, independente da pressão em que eu coloco sobre ele. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com o gás, a gente vê que o gás, como ele tem muito espaço, né, entre as moléculas e a interação entre as moléculas ela é menor do que nos líquidos, a gente consegue, aí, aplicando uma força, aplicando uma determinada pressão, diminuir o volume de um gás. Né? Ou seja, um gás ele seria aqui comprimível, né, compressível. Já nós vamos estudar, então, os nossos líquidos incompressíveis, tá bom? E o escoamento incompressível é aquele que a gente não altera aí a densidade do fluido. Bom, outro tipo de escoamento é o escoamento estacionário, também chamado escoamento laminar. Tá? Esse escoamento ele se dá quando o fluido que está dentro lá do tubo, né, o fluido observado, ele se dá sempre com uma direção constante, né, uma direção uniforme, uma velocidade uniforme, com poucas variações dentro dele. Então, quando a gente pega um filete de água, a gente consegue imaginar, inclusive, camadas aqui, né, linhas do material, né, da substância escoando aí
né? Por isso que a gente consegue enxergar bastante aqui o outro lado, né? A gente não tem uma região turbulenta, né? Turva, na verdade, essa é a palavra que eu queria. Turva, né? A gente tem algo mais lúcido, né? E não turvo. Bom, a gente consegue observar esse fluxo aí laminar, né? Esse escoamento laminar, quando a gente vê água calminha, né? Com baixa velocidade. Ou outro exemplo, naquelas fontes, né? Que a gente vê a água jorrando sem espirrar para os lados, né? E a gente vê aquele filete de água quase que transparente, né? Translúcido aí. Né? Por quê? Porque as moléculas aqui elas estão saindo de maneira ordenada, tá bom? Então, com calma, né? De maneira ordenada, sempre com a mesma direção. O contrário de um escoamento estacionário seria o escoamento não estacionário, ou melhor dizer, o escoamento turbulento, em que a gente vê que um filete de água, mesmo no filete de água, a água ela tem muita variação aqui, tanto na sua velocidade quanto na sua direção. Né? Então, quando a gente tem um fluido muito acelerado, né, ele passa a ser turbulento, né? Então as moléculas ficam de maneira totalmente desordenada lá dentro. Né? A gente, por exemplo, um exemplo aqui seria o avião passando nas nuvens, né? Logo depois de ele passar, né, você vê que tem uma certa turbulência sendo gerada ali atrás. Houve uma perturbação aí, causada pelo avião, claro, mas houve uma perturbação neste fluido, né, nesse meio gasoso. Então aqui, ó, pelo perfil da asa do avião, vê que gera algumas ondas, né? E aí o fluido não fica mais linear. Veja que ele perde aquela característica das linhas, né? Laminar, e ele passa a ser uma coisa turbulenta, tá bom? Então aqui também tem uma injeção de água aqui, né? Ele está espirrando a água e você vê que ele aí, agora ele está sendo turvo, né? Essa turbidez se dá pela turbulência do líquido. Tudo bem? Bom, então, temos outro escoamento, que é o escoamento não viscoso, e a gente, para dizer o que seria não viscoso, que é o que a gente vai trabalhar aqui no ensino médio, né, a gente tem que entender o que seria viscosidade. E a viscosidade ela aparece como produto da interação das moléculas do fluido com ele mesmo, tá? Quando ele se move através aí desses dutos laminares, né, ou turbulentos. Bom, em outras palavras, né, a viscosidade é devido às interações do líquido com ele mesmo. Tá? Podemos interpretar isso como sendo o atrito, né, o atrito interno do fluido. Então nós enxergamos o fluido através de camadas, né, e quando nós temos o deslocamento desse fluido através de um tubo, nós vemos que o próprio fluido interage com ele, né, com essas mesmas camadas. Então se a gente tem um fluido em que não tem tanta interação entre suas camadas, ele passa a ser menos viscoso, né? Por exemplo, aí a própria água, né, ou óleo. Agora, quando a gente tem um material mais viscoso, por exemplo, mel, graxa, né, então a gente vê que o líquido ele interage com ele mesmo e aí, claro, que tem uma perda energética aqui no meio. Então, para os nossos estudos aqui no ensino médio, a gente vai sempre interpretar o líquido como tendo um escoamento não viscoso, tá? O líquido ele tem que ser perfeito. Sendo assim, ele não perde energia, tá, ao fazer esse escoamento. Uma coisa interessante é que dentro do tubo, a gente vê que ele interage bastante com as bordas, né? Seria essa força de atrito aí entre as bordas. Então, quanto maior a viscosidade, maior essa interação do líquido, né? Tanto com ele mesmo quanto com as bordas, então ele forma aqui, né? Ele tem uma característica, né? Que sempre dentro do tubo ele vai ter esse formato aí específico. Tudo bem? Bom, outra coisa que a gente tem que estudar é a tensão superficial da água. Isso gera umas coisas bem interessantes. Mas o que seria a tensão superficial da água? Vocês vão ver isso novamente em química, tá? Na aula de química. Mas adiantando aqui já para vocês, a força nessa tensão superficial da água vem de uma força da interação entre as moléculas que estão na superfície ali do líquido, né? No caso da água, nós temos que a água é formada a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, em que o hidrogênio ele é positivo, né? Ele está querendo elétrons, enquanto o oxigênio ele tem elétrons excedentes, então ele passa a ser o ponto negativo da molécula. E positivo com negativo se atrai. Tá? Essa é a lei do universo, então os opostos se atraem. E aqui nós temos que o hidrogênio de um, apesar de interagir com o próprio oxigênio, né, ele também vai ter uma interação com o oxigênio do vizinho, do átomo vizinho. Então nós temos aqui que as moléculas elas se atraem mutuamente.
Bom, e por que que isso gera tensão superficial na água? Repare que as moléculas lá no fundo da água, elas dividem as forças dela, né, com todas as moléculas que estão em volta. Então ela atrai as moléculas de baixo, de um lado, do outro, de cima, né? Então nós temos aqui uma atração em todas as direções. Porém, na superfície nós não temos as moléculas de cima. Sendo assim, essas moléculas daqui, elas vão dividir as forças delas somente com as que estão dos lados, né, e com as que estão embaixo. Ou seja, a força aqui em cima, ela acaba sendo maior, né? Então, essa diferença entre essas forças intermoleculares faz com que haja uma impressão, né, de que uma película se forma na parte superior do líquido, tá bom? Mas é devido justamente às interações, né, as interações entre as moléculas. Ou seja, na superfície do líquido ele só pode atrair para baixo, né, e para os lados. Então cria essa camadinha aí, né, que é mais difícil de ser rompida. E aí, claro que é nosso processo evolutivo, né, alguns insetos, alguns artrópodes se aproveitam desse efeito físico, né, para caminhar sobre as águas literalmente. Tá? Então ele aproveita que tem uma força, né, a ser rompida ali. Inclusive, pessoal, vocês vão ver em química que quando a gente coloca sabão na água, o sabão ele interage com essas moléculas aqui, diminuindo essa força. Então diminui a tensão superficial na água, e aí quando nós temos sabão, né, na superfície da água, esses pequenos insetos eles afundam. Por isso que é prejudicial aí tomar banho em rios, a gente acaba contaminando um pouco aí a fauna, né, e a flora. Então a gente acaba com alguns insetos desses. É uma coisa um pouco triste, né, de se pensar. Bom, uma coisa interessante que a tensão superficial da água faz, né, é a capilaridade, que é outra coisa que eu tenho que citar. Tá? A capilaridade é essa propriedade física aí que o líquido tem de subir nos dutos. Quando eu era mais novo, eu ficava encabulado, porque eu ia tomar refrigerante, né? Colocava o canudo dentro do refrigerante e via que o refrigerante subia um pouquinho dentro do canudo. E por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta de duas forças, né? Que é a força de adesão, contrário à força de coesão entre as moléculas. Então, quando nós temos a força de adesão, o que seria essa força de adesão? Seria a força de interação do líquido com a parede do recipiente. Tá? Então, é uma força que surge, né? A atração de moléculas diferentes, afinidades entre a molécula do líquido com a molécula do tubo sólido, né? Que atua aí no sentido contrário, né? da força de coesão entre as moléculas, que é justamente a força da tensão superficial da água. E aí nós temos um padrão que quanto menor é o tubo, ou seja, mais fino é o tubo, mais fino é esse capilar, mais a água sobe. Olha que interessante, né? A água subindo aí, né? Se a gente pega no mesmo nível, quanto mais estreito é o tubo, mais a água vai subindo. Isso se dá justamente por conta dessa força de interação entre o líquido e o tubo, né? Repare que líquidos diferentes têm interações diferentes. Então, eu tenho aqui a água, né, e o mercúrio. Olha que interessante. Se a gente coloca, né, um tubo de vidro no mercúrio, ele interage de forma negativa. Então, a gente diz que aqui houve no caso da água, uma ascensão capilar, né? No caso do mercúrio, uma depressão capilar, tá bom? Justamente por conta dessas interações aí. E aí a gente vê como que isso interage na nossa vida, né? Provavelmente na casa de vocês, ou vocês devem ter reparado na casa de alguém que vocês visitaram, próximo ao chão, uma certa umidade, né? Isso aqui acontece quando não é feito de maneira adequada aí, o isolamento, né? E aí a pressão do solo, né? A pressão do material aqui comprime o solo e aí a água escapa para cima, né? Por capilaridade. Então a tensão superficial da água, que em colaboração aí com essa força de coesão, né, a força de adesão entre ela e a parede do negócio, faz com que ela suba aí, e a gente chama isso de capilaridade, tudo bem? Quando a água ela sobe somente pelo fato dos vasos serem estreitos. E a gente pode aproveitar isso também, por exemplo, para plantar, né? Existem alguns modelos de vasos aí que você joga uma corda dentro, né, ou no caso aqui um canudo, e aí a água ela vai subindo, né, por esse canudo e vai aí umedecendo a terra, né, para você poder fazer o plantio, né. Esse aqui é um exemplo de vaso, existem vários outros, provavelmente vocês já devem ter visto aí na jardinagem, né,
simplesmente o pessoal coloca aí um pedaço de corda dentro da terra, né, e aí a água vai subindo através da corda por capilaridade. Tudo bem? Bom, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui. A aula de hoje é só isso mesmo. E na aula que vem nós vamos entrar aí um pouco a respeito de vazão e os conceitos matemáticos envolvidos, tá? Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Valeu!